Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Responda rápido. Você conhece algum professor? Fácil essa, não é? Afinal de contas, é o profissional que a gente tem contato logo cedo. O problema é que a atividade é uma das recordistas em afastamento por estresse. Hoje você vai ver também, em caso de suspeita de roubo por um funcionário, é possível instalar câmeras de vídeo para registrar a ação? E ainda, acidente de trânsito em veículo da empresa gera indenização? O programa está cheio de assuntos curiosos, então não saia daí, porque o TV TST está só começando. E para começar bem informado, veja como foi a semana no Tribunal Superior do Trabalho. Vamos ao resumo das principais notícias. O Tribunal Superior do Trabalho considerou válida a atuação de fiscal do trabalho que aplicou multa a uma empresa que terceirizou serviços ilegalmente. Laudo pericial comprovou que as atividades desenvolvidas pelos terceirizados em uma empresa de transporte coletivo estavam irregulares. O auditor responsável pela fiscalização aplicou uma multa, mas a empresa entrou com ação na Justiça do Trabalho pedindo a anulação da penalidade. No julgamento do caso, na quarta turma, os ministros concordaram com a relatora, ministra Maria de Assis Calcin, e reconheceram a validade da atuação do auditor do trabalho, mantendo a aplicação de multa à empresa. A cidade de Arujá, em São Paulo, agora também conta com um processo judicial eletrônico na primeira vara do trabalho da cidade. A cerimônia reuniu autoridades da Justiça do Trabalho. Com a inauguração da vara nesta semana, a tramitação das ações judiciais vai ser mais rápida. Esta é a quarta vara do trabalho a receber o projeto piloto do processo eletrônico da Justiça do Trabalho. Até junho, 5 outras novas varas do trabalho vão receber o PJE. A meta para este ano é instalar o sistema em pelo menos 10% das unidades de cada um dos 24 tribunais regionais do trabalho. Um motorista que desenvolveu hérnia de disco procurou a Justiça do Trabalho, alegando que condições inadequadas no trabalho contribuíram para o desenvolvimento da doença. Depois de 3 anos no emprego, ele foi afastado pelo INSS por causa da doença e não voltou a trabalhar. Mas a perícia médica concluiu que o problema de saúde do motorista estava ligado a condições genéticas e não às atividades desenvolvidas no trabalho. No julgamento do caso, o relator na seção 1 de dissídios individuais, ministro Horácio Sena Pires, negou o pedido de indenização por verificar que o serviço não foi o causador da doença. Mesmo não sendo da família, lá está ele nos álbuns de fotos, deixa boas lembranças, vira amigo e muitas vezes serve até de inspiração na escolha da carreira. A verdade é que o papel do professor na vida do aluno pode ser inesquecível. Mas os tempos mudaram. Esse profissional vive hoje uma realidade que já virou até caso de polícia. Salário baixo, jornada extensa, indisciplina de alunos e até violência dentro das escolas. Essas são algumas queixas de quem tem a sala de aula como local de trabalho. Para muitos professores, a educação virou motivo de sofrimento. A sobrecarga, a falta de motivação, a cobrança do mundo em cima do professor. Os alunos têm que dar certo e, se não der, um dos principais culpados é o professor. O carro de trânsito que acompanhou a corrida para que todos ficassem em segurança. Na hora de repassar o conhecimento, impossível abrir mão dela. A voz. O problema é que de cada 10 professores, 6 sofrem de disfonia, que é justamente a perda da voz. Salas sem tratamento acústico, turmas lotadas, horas e horas falando sem parar e o contato direto com o giz podem agravar a situação. Resultado, a voz não resiste. Eu tenho uma corda vocal paralisada, que é a esquerda,
Ela está paralisada permanentemente. Essa é a minha restrição principal. E aí eu não posso mais ficar em sala de aula, mesmo sentindo muita saudade. As marcas no pescoço de Suzane não deixam dúvida. Depois de ter que fazer uma cirurgia na faringe, a voz não é mais a mesma. E a sequela é para sempre. Difícil foi aceitar que a profissão escolhida com tanto amor chegou ao fim tão cedo. A minha restrição definitiva é regência. Eu não posso mais ficar em regência, ter contato com aluno, ficar em ambiente barulhento. Enquanto aguarda o resultado do processo de aposentadoria, Suzane faz atividades de secretaria e lembra com saudade dos tempos de sala de aula. Sinto falta da sala de aula, porque eu gostava do contato com os alunos e eu gostava de dar aula. Hoje eu fiz o bilhete da reunião com os pais, que vai ser semana que vem. E eu fui na sala de aula entregar esses bilhetes que eu rodei. E aí numa sala de aula tinha uma professora contando história, na outra tinha uma professora explicando um dever, na outra tinha um professor conversando com os alunos. Isso eu sinto falta. Tudo que você tinha em mente para fazer, o que você faz, você tem que remontar a sua vida inteira. Casos como o de Suzane se repetem Brasil afora. É cada vez maior o número de afastamentos por questões de saúde. Problemas físicos e psicológicos resultantes da profissão. Esses problemas, geralmente, eles vêm da parte de ortopedia, que seriam lesões nos ombros, lesões nos punhos, nos braços, né, na coluna, pela posição que eles adotam nas salas de aula. Um fator muito importante seria o estresse devido às diversas situações de embate que eles têm que administrar, seja na sala de aula, seja fora dela ou em nível familiar, mesmo com suas consequências. E também, em grau menor, seria, pela questão postural, o retorno dos membros inferiores com problemas venosos e coisas dessa qualidade. Se é preciso atenção à saúde física, é preciso também cuidar do equilíbrio mental. Ser professor hoje significa um contato direto e permanente com o estresse, agravado principalmente pelos casos de violência no ambiente escolar. As principais consequências deste fenômeno seriam tanto psicológicas quanto fisiológicas, dentre as quais a baixa autoestima, né, o afastamento do grupo social, o retraimento. Ela pode desencadear síndromes de burnout, onde há o esgotamento psíquico no seu ambiente, síndromes do pânico. É comprovadamente que hoje o maior número de afastamento por parte dos professores e até mesmo o processo de adaptação é por problema emocional. Infelizmente, essa violência chegou nas nossas escolas e isso passa uma insegurança muito grande para quem tem que conviver diariamente nas escolas. E como se não bastasse, o professor ainda precisa lutar fora da sala de aula pelo reconhecimento do mercado de trabalho. O salário é um dos mais baixos, o que tem feito muita gente desistir da profissão. Em meio a tantos problemas, manter boas condições de trabalho fica difícil. As dificuldades não ocorrem só nas escolas públicas. Nas particulares, o volume de trabalho também é grande, dentro e fora da sala de aula. Falta tempo até para investir na carreira. O professor, ele acaba trabalhando talvez mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. A gente leva muita coisa para casa. Fora a preparação de aula, a gente tem correção de material, correção de provas, elaboração de provas. É um trabalho árduo. Nas escolas públicas, alguns problemas são ainda maiores. O professor tem que enfrentar condições precárias de trabalho. Falta infraestrutura e material para desenvolver as atividades. Ele precisa ser mais do que criativo para atrair o interesse e a atenção do aluno. São muitas crianças para um espaço físico que tem que ser dividido com todos e às vezes não comporta. Hoje mesmo estava parecendo que ia chover. Aí vim fazer atividade pedindo a Deus, não chove agora não, deixa para chover mais tarde. Então isso atrapalha um pouco.
Além de enfrentar todos esses problemas, o salário do professor é um fator que influencia muito na escolha da profissão. Só para se ter uma ideia, no país, a média é de R$ 640 por mês, o que estimula o desinteresse pela profissão. Sobram vagas nos cursos de formação superior. Nas instituições públicas, cerca de 6% das vagas estão em aberto. E nas instituições privadas, esse índice chega a 41%. Se atrair novos profissionais é um desafio, manter os que já estão no mercado também é. Além do alto número de afastamento médico, muitos professores acabam tendo que recorrer ao judiciário para conseguir os direitos. Segundo este advogado, a dificuldade surge na hora de provar que a doença foi causada pelo trabalho. Normalmente o assédio moral e o bullying são situações que não são pontuais, eles ocorrem em vários dias, vários meses, até talvez anos, e ocorrem normalmente no ambiente de trabalho, normalmente na presença de outras pessoas, então a prova testemunhal é uma prova relevante. Problemas à parte, alguns professores têm educação como meta e não pensam em desistir mesmo com todas as dificuldades. Acreditam que este é o caminho para uma sociedade cada vez melhor. Janilda faz parte deste time. Na profissão há 18 anos, admite que já sente o peso de tanto tempo na sala de aula. Mas desistir é um verbo que não faz parte do vocabulário dela. Eu ainda acredito que a educação vai mudar o mundo. Eu acredito nisso e eu quero fazer parte dessa mudança. E se você quiser mandar uma sugestão sobre profissões que gostaria de ver no quadro Acidente de Trabalho, mande um e-mail para nós. Anote aí, tv@tst.jus.br. O assunto agora é a garantia de emprego à gestante, prevista na súmula 244 do TST. Veja o que diz o especialista. A súmula 244 do TST diz que o desconhecimento da gravidez pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Não há direito da empregada gestante à estabilidade provisória na hipótese de admissão por contrato de experiência. O empregador desconhecer essa situação da mulher grávida não retira o direito dela de percepção de todos os direitos e permanência no trabalho. Do período de experiência, que se decorre no lapso temporal de 90 dias, nessa situação, havendo a gravidez, não há como ela oferir qualquer vantagem. Por quê? Porque ela estava numa fase de contrato de experiência por prazo determinado. Então, havendo a gravidez, ela perde todos os seus direitos. No próximo bloco, tem julgamento. Os ministros do TST analisaram o caso de um funcionário que perdeu a vida em um acidente. É daqui a pouco. Até já! A seção 1 de dissídios individuais condenou uma empresa paranaense de transporte coletivo a pagar pensão vitalícia à família de um técnico em informática que morreu em serviço. Bem, o funcionário estava em um veículo da empresa quando sofreu um acidente de trânsito. Nas estradas de todo o país, só no ano de 2011 foram quase 190 mil acidentes de trânsito, que causaram a morte de mais de 7 mil pessoas. Para o empregado que precisa enfrentar as estradas por causa do trabalho, é a própria vida que está em risco. Foi o que aconteceu com um técnico de informática paranaense. O trabalhador sempre precisava viajar para os escritórios da empresa em outras cidades. Foi em uma dessas viagens que ocorreu o acidente, que levou o funcionário à morte.
Um caminhoneiro que seguia no sentido contrário fez uma manobra proibida e atingiu o carro do empregado. A família entrou na justiça pedindo indenização por danos morais e materiais. Os familiares recorreram ao TST. Ao julgar o caso, a 8ª turma reconheceu a responsabilidade da empresa pelo acidente do empregado e determinou o pagamento de indenização. A empresa não concordou com a decisão e recorreu à seção 1 de dissídios individuais. Para o relator, ministro Aloísio Correia da Veiga, a necessidade de ir com frequência a outras cidades colocava em risco a vida do funcionário. Por unanimidade, os ministros determinaram o pagamento de indenização e pensão vitalícia à família do técnico de informática. Este advogado destaca que, se o trajeto for perigoso, a empresa é responsável pelo funcionário. Se houver um risco, se uma exposição a um risco constante, o cotidiano do funcionário, a empresa responde objetivamente por qualquer dano que lhe vier a sofrer. Veja agora como os ministros do Tribunal Superior do Trabalho julgaram o caso. Relator excelentíssimo senhor ministro Aloísio Correia da Veiga, processo ERR 1.299.000, embargante Inside System Informática Limitada, embargados espólio de Jean-Pierre Nazorek e outra e administração dos portos de Paranaguá e Antonina. Ministro relator, ministro Aloísio. Senhora Presidente, técnico em informática, exercício de atividade em rodovias intermunicipais, atividade de risco, acidente de trabalho em veículo automotor, ou evento mático, cúpula exclusiva de terceiro. Essa é a tese, embora hoje haja verdadeira controvérsia na doutrina e na jurisprudência, com o fim de afastar a responsabilidade do empregador por fato de terceiro, ainda que em atividade de risco, a matéria merece uma reflexão mais cuidadosa, na medida em que tal afastamento decorre da possibilidade de o autor vir a ajuizar a ação de regresso ao terceiro causador do dano. Tal entendimento da via no direito do trabalho não pode ser recepcionado quando é certo que a responsabilidade pela atividade econômica é do empregador e não do empregado. A leitura a ser feita da norma inscrita no artigo 2º da CLT, combinado com o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, em conjunção com os princípios que regem a relação jurídica trabalhista, é no sentido de que a indenização é devida ao empregado e que eventual ação de regresso a ser intentada deverá ser feita pelo empregador contra aquele cuja conduta ensejou a sua responsabilidade na reparação do dano. Por isso que eu conheço dos recursos de embargos, mas no mérito nego a eles provimento. O ministro relator, então, conclui seu voto. De fato, nesses embargos da SDI, a recorrente alega que não deve prevalecer essa responsabilidade objetiva que lhe foi imposta pelo acidente automobilístico que vitimou o reclamante. Sustenta que a atividade para a qual o empregado foi contratado não era de risco e se limitava ao desempenho de funções de técnico em informática, que por sua própria natureza exigia o deslocamento eventual para dentro do Porto Paranaguá, assim como para outras cidades próximas, através de veículo automotor. Afirma que não havia risco na atividade do reclamante, já que o seu deslocamento dava-se nos trechos Paranaguá-Curitiba, Paranaguá-Antonina e Paranaguá-Morretes, cujas condições de tráfego e conservação são muito boas. Nesse sentido, sustenta não ter sido produzida a prova de que as estradas percorridas pelos reclamantes fossem perigosas e transcreve os arestos por confronto de teses. A turma reforma, acolhendo a 8ª turma, reformou a decisão regional de modo a reconhecer a responsabilidade objetiva da reclamada pelo acidente de trabalho nos termos das teorias do risco, proveito e profissional. Aduz ser incontroverso que, embora o empregado falecido exercesse a função de técnico de informática, conduzia com habitualidade os veículos da reclamada nos atendimentos aos locais mais distantes, dirigindo para outras cidades em rodovias. Assevera, portanto, que o trabalho exercido pelo falecido na reclamada, em virtude da condição frequente de veículos, colocavam em maior grau de probabilidade de sofrer acidentes automobilísticos, já que lidava com arriscado e complicado trânsito nas rodovias brasileiras. Ressalta, por consequência, não haver que se falar em ausência de nexo causal por fato de terceiro, já que o infortúnio é conexo com as atividades econômicas e dela decorrentes. O aresto referente ao processo TST, recurso revisto 84.040, oriundo da 2ª turma, é apto e específico ao cotejo,
nos termos da norma contida no inciso 2 do 894, porque afasta o nexo causal e, por consequência, a responsabilidade civil do empregador, em razão do reconhecimento da culpa exclusiva de terceiros. A situação concreta é similar, já que também, naquele caso, houve acidente com morte na condução de veículo automotor e a provisão exercida pelo então reclamante, a de jornalista, tal como discutido nos autos. Nesse caso, demandava deslocamentos em veículo automotor. Por isso que eu estou conhecendo por divergência jurisprudencial. Quanto ao tema de mérito, o tema de destaque remete à responsabilidade objetiva do empregador em face do conceito de atividade de risco que se extrai do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Embora o dispositivo traga à lume a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, especificada que tal ocorrerá nos casos especificados em lei ou quando a atividade implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, o risco, por óbvio, diz respeito à saúde e à rigidez física do trabalhador, a denotar que a norma deixou ao julgador a tarefa de dirimir o que pode ser reconhecido por atividade de risco. De todo modo, além de se perguntar se o dano está vinculado à atividade do autor, cuja natureza é de risco, também haverá o julgado que indagar se o risco é decorrente do trabalho exercido na empresa. O exercício de atividade de risco do empregado, que exerce a função de técnico em informática, mas que se ativa com frequência em rodovias intermunicipais para o cumprimento do seu mistério, deve ser considerado à luz da teoria objetiva do risco. Tal teoria delimita que o dano a ser reparado advém da execução do contrato e está fundada na teoria do risco-proveito, traduzindo-se no brocardo ubi emolumentum ibi onus, cujo conceito se extrai da doutrina de Serpa Lopes, que diz: risco-proveito é uma corrente fundada no princípio do ubi emolumentum ibi onus e consideram os seus partidários nada haver de mais justo do que aquele que obtém o proveito de uma empresa, o patrão, se onerar com a obrigação de indenizar os que forem vítimas de acidentes durante o trabalho. O patrão, ao celebrar o contrato de trabalho, pode já incluir nas suas estimativas a provável responsabilidade por qualquer acidente que o seu operário possa sofrer durante horas de serviço. Trata-se de uma concepção hoje considerada e prevista no direito positivo. E é da teoria do risco da atividade econômica, por força do artigo 2º da CLT, que se extrai a responsabilidade do empregador, porque é do trabalho e do risco a ele inerente que o empregado se coloca na situação de sofrer dano quando cumpre a obrigação contratual. E como destacar ainda que o Código Civil determina a responsabilidade da empresa por danos causados por terceiros, quando se determina, são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos. Nesse sentido, é que se entende que, independentemente de culpa do empregador, é sua responsabilidade, incumbindo-lhe ajuizar a ação de regresso contra aquele que, por força de seu ato, ensejou a conduta que determinou a reparação do dano por ele. Pensar de modo diferente implicaria retirar o objetivo da norma contida na CLT, quando atribui à empresa a responsabilidade pela atividade econômica. A norma em vigor, atualmente, para caracterizar um acidente de trabalho, determina, no artigo 19 da Lei 8.213, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho e serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 desta lei, provando lesão, corporação ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. No caso, a atividade do autor, de técnico de informática, apesar de não ser intrinsecamente perigosa, envolve o deslocamento no trânsito de rodovias intermunicipais, nesses trechos mencionados, com o uso do veículo automotor, conforme reconhecido pela própria embargante. Embora tenha sido comprovado que a culpa do acidente foi de terceiro, condutor de um caminhão que fez uma conversão proibida sobre a pista e mesmo diante de fato não se ter notícia nos autos de que a reclamada tenha contribuído para a eclosão do evento, a afastar o dolo, a culpa ou qualquer ato ilícito praticado pela reclamada, resta a responsabilidade objetiva em razão de a atividade do autor ser de risco. O fato é notório. A situação de risco a que se submetem os motoristas nas rodovias brasileiras, não somente por suas condições gerais de manutenção, mas também pelos altos limites de velocidade próprios dessas vias, que nem sempre são fiscalizadas eficazmente. Tal risco é acentuado para aqueles que delas se utilizam para o cumprimento do seu trabalho diário.
Dessa forma, o risco criado para o reclamante, em razão do trabalho exercido em benefício da reclamada, confere a referida atividade na natureza de atividade de risco, conforme disposto na decisão da egrégia turma, 8ª turma, a condução habitual dos veículos da reclamada em rodovias colocava o falecido em situação de vulnerabilidade para a ocorrência de acidentes, sendo o infortúnio conexo e decorrente da atividade econômica. Embora hoje haja verdadeira controvérsia na doutrina e na jurisprudência com o fim de afastar a responsabilidade do empregador pelo fato de terceiro, ainda que em atividade de risco, a matéria merece uma reflexão mais cuidadosa na medida em que tal afastamento decorre da possibilidade do autor vir ajuizar a ação de regresso. Tal entendimento, todavia, no direito do trabalho não pode ter a recepção que se dá quando é certo que a responsabilidade pela atividade econômica é do empregador e não do empregado, do empregador e não do empregado. A leitura a ser feita da norma, em conjunção com os princípios que regem a relação jurídica trabalhista, é no sentido de que a indenização é devida ao empregado e que eventual ação de regresso a ser intentada deverá ser feita pelo empregador contra aquele cuja conduta ensejou a sua responsabilidade. Por isso que eu mantenho o meu voto, senhora presidente, entendendo exatamente o seguinte: na responsabilidade civil, fosse o terceiro, perdão, a vítima, passageiro do veículo da empresa, ela seria responsável direta, mesmo que houvesse a culpa de terceiro. E a ela caberia a ação de regresso. Ela seria a responsável direta. Não é crível que na relação de emprego possa dizer que o empregado teria que buscar a reparação do dano quando em serviço do empregador na pessoa daquele que teria sido o causador. A responsabilidade é do empregador e ele buscaria no regresso a reparação do dano, se inocente fosse. Mas a responsabilidade direta, me parece que eu não posso retirar do empregador. Com essas considerações, senhora presidente, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso. Sem dúvida é uma questão difícil. Eu sempre tenho me pronunciado no sentido de afirmar a responsabilidade subjetiva, fundada na teoria da culpa ou aquiliana, porque esta foi a adotada pela Constituição ao meu juízo. A teoria do risco, adotada pelo atual Código Civil, ela está fundamentada exatamente na atividade de risco exercida. A atividade tem que ser uma atividade de risco. Nós aqui, nesta SDI, consideramos que os motoristas rodoviários, eles exercem uma atividade de risco porque nas estradas sabemos que a possibilidade estatística dos acidentes é expressiva. No caso concreto, considerando que, apesar de não exercer a atividade motorista, este trabalhador que não exercia atividade de risco deslocava-se com frequência dirigindo o automóvel em estradas e tendo esse acidente ocorrido em rodovia, me parece que seria o caso de considerar que ele esteve exposto a um risco. Então, eu peço ver a divergência e considero, não por adotar, considero que é devida a reparação, acompanho o voto relator, mas não por entender que devemos ampliar aqui a adoção da teoria objetiva, mas porque considero que no exercício dessa atividade, que não era a sua atividade habitual, mas que ele exercia com regularidade nos atendimentos fora da cidade e que ele enfrentava, portanto, com alguma regularidade para atender, né, à sua atividade principal, dirigindo os automóveis da sua empregadora, entendo que ele esteve aí sujeito ao risco de acidente. Com essas considerações, eu acompanho o relator e proclamo que, por
unanimidade são conhecidos os embargos e, no mérito por maioria, vencidos os ministros Ives Gandra, Brito Pereira e Renato de Lacerda Paiva. No mérito, nega-se provimento. A eles. Juntada de voto vencido, requerida e deferida ao ministro Ives Gandra. E eu peço notas degravadas, senhora presidente, por favor. Notas degravadas para todos os ministros. E não perca, no próximo bloco, vamos discutir um assunto polêmico, o vínculo empregatício de pastores. É uma entrevista especial, então não saia daí. Até já. No TV TST, você tem espaço garantido para tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. A assistente de marketing Elizabeth Seabra quer saber sobre o que fazer em caso de suspeita de roubo por um funcionário. Veja a dúvida. É que eu suspeito que a minha empregada está me roubando. Eu posso instalar uma câmera e posso descontar a quantia do salário dela? Um dos deveres do trabalhador, e isso vale também para o trabalhador doméstico, é a honestidade. A CLT, no artigo 482-A, ela fixa a improbidade, que é exatamente a desonestidade do trabalhador, como uma das causas que levam ao rompimento do contrato pela falta grave do trabalhador. É possível que essa investigação seja feita assim, pelo empregador doméstico através de uma filmagem, desde que esta filmagem não viole a intimidade do trabalhador doméstico. A câmera não pode ser instalada no quarto do trabalhador doméstico, em banheiro, isso não seria possível. Mas nas outras dependências da casa, sim, seria possível. Bom, valor, se houve um furto comprovado, e se é possível definir o valor deste furto, o desconto seria possível, mas segundo as regras da CLT, no valor correspondente a até um mês da remuneração do trabalhador, até um mês do salário do trabalhador. Mais do que isso não seria possível, seria necessário que esse empregador fosse à Justiça do Trabalho para reaver eventualmente o que lhe foi tomado e comprovar naturalmente esse valor. Preservar a memória para as futuras gerações. Esse é um passo importante, principalmente para a Justiça do Trabalho. O TST tem uma equipe especializada no assunto. Para o tribunal, o tempo é uma referência e tanto nos rumos que a Corte deve tomar. Bem-vindo ao Memorial do Tribunal Superior do Trabalho. Você está no lugar certo se procura conhecimento sobre a história da Justiça do Trabalho. Demonstrar ao longo dos anos, das épocas, das décadas, a própria evolução da Justiça do Trabalho, a própria atuação da Justiça do Trabalho enquanto Justiça do Trabalho, uma justiça social. Em média, 120 pessoas passam por mês pelo Memorial do TST. Entre os que mais visitam estão estudantes, pesquisadores e os próprios servidores. Setembro, outubro são os meses mais visitados, né? Já recebemos 4 visitas numa semana, mas o normal são 3 visitas. O museu foi criado há 12 anos, inaugurado na gestão do ministro Wagner Pimenta. O arquivo de documentos já existia antes do TST vir para Brasília em 1970, quando a sede do tribunal era no Rio de Janeiro. Aqui estão expostos 25 documentos e 300 peças históricas doadas por ministros. Além disso, ainda temos 3.000 documentos guardados como atas e ofícios. Cada um deles tem importância especial no registro da evolução da Justiça do Trabalho. Uma das curiosidades do memorial é
é uma visita do Príncipe de Astúrias, que ficou registrada por fotos nas estantes do museu. Além disso, uma das peças mais antigas expostas aqui no memorial é essa mesa que foi trazida pelo TRT em 1970, e um dos documentos mais antigos registrados são as carteiras de trabalho de 1932. Um dos objetos mais antigos é essa mesa que está aqui exposta, junto com essas cadeiras, que elas já foram trazidas do TRT, no caso, Primeira Região, que era a sede anterior do Tribunal Superior do Trabalho, em 1970. Temos algumas carteiras de trabalho, né, de 1932, as famílias, né. Temos também um decreto, o decreto 16037, de 30 de abril de 1923. As pesquisas sobre a atuação social da Justiça do Trabalho são feitas pelos funcionários da Coordenadoria da Área de Gestão Documental e Memória do TST. Aqui o trabalho é dividido entre organização, editoração de textos, pesquisas, digitalização e restauração de documentos. Eu trabalho com a área de pesquisas, para montar um banco de dados para futuros pesquisadores, nacional e internacional. O museu funciona de segunda a sexta-feira, de 9 às 11 da manhã para os visitantes externos e de 7 da manhã às 19 da noite para o público interno. Eles estão espalhados por todo o Brasil. Às vezes passam o dia na igreja pregando, aconselhando fiéis e por isso mesmo tem pastor evangélico pedindo reconhecimento de vínculo de emprego na Justiça do Trabalho. Esse é o tema da entrevista especial de hoje. E para falar sobre esse assunto polêmico, eu converso agora com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho. Olá, ministro, muito obrigada pela participação do senhor aqui no TV TST. Sempre à disposição. Ministro, afinal, pastor tem direito a vínculo de emprego? A rigor, não, porque a jurisprudência do nosso país há muito tempo sempre reconheceu que tanto para pastores como sacerdotes ou religiosos, não há vínculo de emprego, porque a relação é uma relação de natureza espiritual. Ou seja, ele não está atuando porque visa a uma retribuição material. Ele está respondendo a uma vocação, e respondendo a essa vocação, o que ele quer é exatamente ajudar as outras pessoas a se aproximar de Deus. Então, em princípio, não há vínculo de emprego. Tanto que no recente acordo entre o Brasil e a Santa Sé, que foi assinado no Vaticano há 2 anos atrás, um dos artigos, o artigo 16 do acordo, prevê que não haja reconhecimento de vínculo de emprego entre qualquer religioso da Igreja Católica e a respectiva instituição. Agora, o parágrafo 1º desse artigo é interessante, exatamente pegando a jurisprudência atual do nosso país, tanto na área trabalhista como em outras áreas, reconhecendo que se houver desvirtuamento da instituição ou daquele setor concreto, pode-se reconhecer o vínculo no caso do religioso, do sacerdote, com aquela instituição concreta que seria da Igreja Católica, e esse princípio se aplica a todas as demais confissões religiosas. Ministro, e o que seria esse desvirtuamento que o senhor acabou de falar? Na verdade, quando nós dizemos que não há relação de emprego, exatamente porque a vocação do pastor, a vocação do sacerdote, do religioso, é de entrega a Deus e por isso ele não quer uma retribuição terrena, o que poderia ser desvirtuamento seria usar, por exemplo, dessa atividade com outros fins que fossem materiais, querendo receber de alguma forma uma retribuição material.
A questão de uns anos atrás foi aprovada a Lei do Trabalho Voluntário, que se aplica perfeitamente ao trabalho religioso. Ela é de 98, é isso? Exatamente. Lei de 98. Então, essa lei, o que ela veio a resolver, pelo menos em parte, o problema? Para ficar claro, por exemplo, que sacristão, que pastor, que pessoas que atuassem numa paróquia ou numa igreja evangélica, que não tinham relação de emprego, elas assinariam um termo de adesão, esse termo de trabalho voluntário, e receberiam, no máximo, uma ajuda de custo que fosse exatamente aquilo que vão usar para seu deslocamento, eventualmente alimentação, mas nunca a retribuição pelo trabalho como se fosse um trabalho remunerado. Ministro, isso independente do tempo que a pessoa passa na igreja? Sim, porque se a vocação do sacerdote, do religioso, é de uma entrega total ao serviço de Deus, ele vai estar o tempo todo, vamos dizer assim, 100% pastor, 100% sacerdote. Está o tempo que ele tem disponível ali, na verdade, né? Exatamente. Agora, outra coisa é se perceber como se percebe em alguns processos, e não são poucos, já me chegaram às mãos pelo menos uns 2 ou 3 nesse tempo que eu estou no TST, em que se vê até nos estatutos de algumas dessas igrejas evangélicas a previsão de remuneração, a previsão de participação nas doações, direitos tipicamente trabalhistas previstos nos estatutos. Então, nesse caso, é que se reconhece que, na verdade, o pastor não está sendo só um veículo de transmissão da palavra de Deus, mas está com outras finalidades. E isso é que o Acordo Brasil-Santa Sé e a jurisprudência têm entendido como desvirtuamento da instituição ou da finalidade religiosa. Inclusive, esse ano mesmo chegou aqui no TST um caso da Igreja Universal do Reino de Deus do Rio de Janeiro. Você pode fazer um resumo de como foi esse caso, ministro, e como foi a decisão dele? Então, esse foi um dos casos interessantes que nós pegamos, eu diria paradigmático, porque desde a primeira instância, depois no TRT do Rio de Janeiro e agora no TST, nós entendemos que, com base naquilo que foi a instrução do processo pelo juiz de primeira instância, ficou claro à nossa vista que havia efetivamente uma relação de emprego. Por quê? Havia pagamento de salários, havia estabelecimento de metas, mas não eram metas que poderia-se até dizer queremos ampliar o rebanho, então que mais pessoas sejam beneficiadas ou participem. Não, era meta de arrecadação de dinheiro. E, ao mesmo tempo, esse pastor acabou sendo afastado porque não atingia as metas. Então, diante desses elementos, todas as instâncias e a turma do TST julgador, eu como relator, chegamos à conclusão que era hipótese concreta, não estou aqui absolutamente falando da instituição ou quer dizer, naquele lugar, naquele momento se via claramente um desvirtuamento. E nesse caso em especial também, o recorrente ele recebeu até uma indenização por danos morais, não é, ministro? Porque ele foi rebaixado por não atingir essas metas. E houve o pagamento, parece que R$19 mil de indenização por danos morais. Ou seja, foi um caso muito específico. Até nesse ponto caberia uma indenização. Só para a gente deixar claro. Na verdade, o que ocasionou a indenização foi a acusação de que ele estaria desviando parte, ele não estava atingindo a meta porque estaria ficando com parte da arrecadação. Então, ele entrou também com o pedido de indenização por danos morais porque ele não teria feito esse desvio, simplesmente ele não conseguia dos seus fiéis o dinheiro que se esperava dele.
Então, nesses casos concretos, quando se verificar que o intuito da instituição ou da igreja concreta não é tanto falar de Deus e levar a mensagem de Deus, mas muito mais arrecadar dinheiro, aí é uma verdadeira indústria, aí é uma verdadeira empresa, e o pastor que está mais empenhado em arrecadar do que em converter, aí ele deve ter reconhecido o vínculo de emprego. Agora, ministro, eu queria voltar um pouquinho, quando o senhor falou da Lei 9.608, de 98, que ela regulamenta o serviço voluntário. Foi preciso criar uma lei dessa, ministro, para evitar futuras ações na Justiça, justamente nessa questão? O senhor acha que a criação dela foi para regulamentar esse trabalho hoje nesses locais? Eu não diria que foi diretamente né? ou exclusivamente, mas na tramitação se vê que um dos motivos foi justamente dar uma garantia a principalmente paróquias e igrejas evangélicas, a garantia de que não seriam demandadas em juízo para reconhecimento de vínculo empregatício nesses casos. Porque o que acabava acontecendo? Um sacristão começava a ajudar lá, trabalhava voluntariamente. Ou então, o que aconteceu em alguns casos, uma religiosa que foi efetivamente, um caso que eu me lembro agora, foi efetivamente de uma ordem religiosa, depois não perseverou na sua vocação e pedia uma indenização e o reconhecimento dos serviços prestados durante 20 anos. E a jurisprudência foi clara, no sentido de que ela o fez por vocação, ela não fez com outro intuito. Então, não era possível reconhecer o vínculo de emprego. Então, para evitar que ficassem aparecendo muitas ações desse tipo, que se deixe claro que, havendo a adesão do que for ajudar a igreja, ou uma igreja católica, protestante, ou o que for, que se ele assina esse termo de adesão, ele não vai receber nada em termos de salário e, ao mesmo tempo, não vai ter vínculo empregatício. Porque ele está fazendo por vontade. Entendi. Ministro, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Então, o senhor deixa claro aqui que esse é um cuidado que as instituições têm que tomar? Sim, por exemplo, depois que saiu a lei, muitas paróquias, antes de aceitar alguém para fazer algum trabalho que seja mais continuado, que preencha os requisitos da relação de emprego, principalmente a continuidade, que assinem esse termo, porque o que pode acontecer há continuidade de uma ajuda, de uma colaboração, não havendo a remuneração, venha depois 2, 3, 4 anos pedir 4 anos ou todo o período imprescrito de 5 anos de remuneração. Isso você pode até quebrar com uma paróquia. Exatamente. Ou seja, a instituição tem que se preservar nesse sentido, para depois não sofrer uma ação. Porque caso ela não se preserve nesse sentido, ela pode sofrer essa ação, ministro? É isso? Pode sofrer ação e, ao mesmo tempo, quer dizer, se não tem, vamos dizer assim, você pode discutir a posteriori os termos da lei do trabalho voluntário. Mas, e até mesmo se for assinado esse termo, se pode discutir também. Porque há casos em que o religioso, ele vai receber salário, por exemplo, até dentro da Igreja Católica. Um sacerdote que vai dar aulas numa determinada faculdade, que é até da própria instituição, pode ser que se estabeleça uma relação de emprego e ele vai receber um salário. Mas aí está dentro do contrato. O que não pode é aquilo que ele está fazendo por vocação, e ele faria sem querer receber retribuição, depois, no futuro, se ele vem a deixar a instituição, querer rever o passado e dizer, não, na verdade, eu não estava fazendo por convicção, eu estava fazendo com outra intenção. Ou eu quero ter, de qualquer forma, uma indenização pelaquela minha vida que dediquei e que agora mudei um pouquinho de visão.
Porque esse é um cuidado até difícil de se ter, né, ministro? Porque, na verdade, as pessoas que estão recebendo ajuda dessas pessoas que vêm ajudar os fiéis, é difícil você chegar para ele, olha, você tem que assinar um termo aqui para mim, porque para que fique bem claro que você está vindo aqui e está me doando esse tempo seu. É complicado isso, né, ministro? Na verdade, o que nós temos que distinguir, um sacerdote, vamos dizer assim, a tradição, toda a nossa tradição cristã ocidental, sabe que um sacerdote faz as coisas por Deus, né? Mesma coisa se vê em relação a um pastor numa das igrejas tradicionais. Quer dizer, você vê as igrejas evangélicas tradicionais, quer dizer, não tem aquela busca desenfreada de precisamos doações, precisamos contribuições. O que começou a gerar efetivamente a discussão em torno de desvirtuamento ou não da instituição foi, na verdade, os sociólogos até falam nisso, né? As igrejas neopentecostais, no momento em que começam a buscar muito, vamos dizer assim, as doações, as contribuições e que o fiel relacionar o bem espiritual será alcançado na medida em que houver contribuição e que há uma relação entre uma coisa e outra, e o pastor começa a ser cobrado de metas econômicas, aí se começou a colocar a questão de será que não está havendo um desvirtuamento? Será que não se está transformando uma igreja em uma empresa? Então, não é que cada uma das igrejas tenha que fazer pegar cada pastor e pedir para que assine esse termo de trabalho voluntário. O que tem sido usado, esse termo de trabalho voluntário, em geral são para atividades acessórias. Então, é o sacristão, são várias pessoas que ajudam na paróquia, ou ajudam na igreja, não são estritamente nem o sacerdote nem o pastor. Agora, se alguma igreja entender que seria para maior segurança, seria interessante assinar esse termo de trabalho voluntário, ótimo, é uma precaução que vai tomar. Ou seja, né, ministro, resumindo, quando o interesse pelo dinheiro ficou maior que o interesse pela fé, surgiu o problema. Exatamente. Quer dizer, já havia antes no sentido de você ter pessoas que perderam a vocação ou não perseveraram na sua vocação e queriam uma retribuição pelo tempo passado de dedicação. E essa jurisprudência sempre foi contrária a reconhecimento de vínculo e pagamento de qualquer indenização. Agora, nesse novo panorama de possíveis desvirtuamentos quanto à finalidade da igreja, aí surgiu esse novo problema também que nós temos que enfrentar do ponto de vista trabalhista. E a justiça tem que entrar também. Ministro, muito obrigada pela entrevista do senhor e pela presença do senhor aqui no TV TST. Sempre à disposição. Eu que agradeço a simpatia. De onde vieram e por onde passaram até chegarem ao TST, por ordem de antiguidade, fique agora com a biografia do ministro Maurício Godinho Delgado. O ministro Maurício Godinho Delgado nasceu em 13 de maio de 1953 em Lima Duarte. É bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Ciência Política e doutor em Direito pela UFMG. Foi magistrado do trabalho em Minas Gerais por 18 anos, tendo tomado posse como juiz substituto em novembro de 1989. Foi juiz titular de 1994 a 2004. Atuou diversas vezes no TRT da Terceira Região como juiz substituto ou convocado. Em maio de 2004, por merecimento, assumiu o cargo de desembargador federal do Tribunal Regional do Trabalho de Minas. Foi professor da UFMG por 22 anos. Em 2000, passou a atuar como professor da graduação e pós-graduação da PUC de Minas Gerais, contribuindo para a fundação do curso de mestrado em Direito do Trabalho.
Desde 2007, passou a se dedicar apenas ao mestrado e ao doutorado em Direito da PUC Minas Virtual. É hoje professor de pós-graduação do IESB em Brasília. É autor de mais de 80 artigos divulgados em livros coletivos e revistas acadêmicas especializadas, sobretudo na área trabalhista. Tem 13 livros individuais publicados, entre eles Curso de Direito do Trabalho, Direito Coletivo do Trabalho, Princípios de Direito Individual e Coletivo do Trabalho, Introdução ao Direito do Trabalho. Em novembro de 2007, tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho em vaga destinada à magistratura. E que tal seguir o TST em todas as redes sociais? Ele está no Twitter, no Facebook, no YouTube. E se quiser acompanhar as notícias do Tribunal Superior do Trabalho diariamente, em tempo real, o caminho é o site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você. Até lá!